que eu não lavo mais os meus pincéis. Esse vídeo pode mudar a sua vida. Deixei de lavar os pincéis, mas eu passei a higienizar eles de uma maneira que é muito mais eficiente, é muito mais rápida, não danifica as cerdas e esteriliza os pincéis, inclusive contra o coronavírus. Olá, eu sou a Gabi Ribeiro, maquiadora e cabeleireira há mais de 11 anos e resolvi abrir um canal para falar sobre automaquiagem e falar de igual para igual. Eu não tô aqui para ensinar passo a passo teórico, profissional de maquiagem, não. Eu tô aqui para dar autonomia para você, mulher comum, que às vezes até não tem intimidade nenhuma com pincel. Aqui você vai aprender a se automaquiar, você vai aprender a perder o medo da maquiagem, porque eu ensino a corrigir quando der problema. Se você gosta desse tema, já aproveita, me segue, ativa o sininho que tem aí, que a cada vídeo que eu postar, você vai receber uma notificação. Eu espero que você goste e seja muito bem-vindo. Bom, hoje eu vou falar o porquê eu não lavo mais os meus pincéis. Eu parei de lavar os meus pincéis já faz uns 3 anos, mais ou menos. Por quê? Eu aprendi, como muitas pessoas, a higienizar o pincel com shampoo de bebê, né? Um shampoo neutro por conta das cerdas, pra higienizar bem e não maltratar as cerdas. E assim que eu fazia. Eu, na água, pegava o sabão com shampoozinho, fazia um sabão, esfregava e ia lá tirando até sair toda a maquiagem. Só que com o tempo, eu acabei perdendo um monte de pincel. Não sei se já aconteceu isso com você aí, de após um tempo de uso, não sei nem se você percebeu que foi após a lavagem, as cerdas dos seus pincéis começaram a cair. E tem um porquê. Quando a água entra aqui nessa região, que é onde tem a cola das cerdas, ela acaba amolecendo e às vezes até apodrecendo algumas colas. E isso faz com que as cerdas caiam com o tempo, perde o efeito da cola e você acaba perdendo o seu pincel junto. E aí, conforme isso foi acontecendo, eu aprendi, inclusive ensinava as minhas alunas a lavarem sempre o pincel. Então, quem quiser continuar lavando na torneira, eu aconselho a lavar sempre na posição diagonal. Então, que a água sempre caia de cima para baixo, sem entrar nessa região aqui, para não amolecer a cola e você não perder o seu pincel, tá? Então, lavou nessa posição, enxaguou nessa posição e na hora de secar também deixa nessa posição. Cuidado só com as cerdas, tá? Com o tempo, eu fui achando muito complicada essa maneira de higienizar os pincéis, ainda mais eu que tenho bastante pincel. Tinha que tomar cuidado com a posição da água, tinha que tomar cuidado na hora que eu deixava o pincel descansando, porque se deixar com as cerdas tortas, acaba estragando também, as cerdas ficam marcadas toda torta. E aí, durante um curso de maquiagem para profissionais, né, Kryolan, eu aprendi a higienizar ele de uma outra maneira. Eu já sabia que existiam os higienizadores de pincel, mas eu achava muito caro. Ainda mais uma maquiadora, precisa higienizar o pincel o tempo inteiro, pagar, era mais de R$100 o da MAC, algo assim. E então eu não aderi à moda do higienizador de pincel, que é uma ferramenta muito boa para se usar, tá? Aí eu aprendi a higienizar o pincel de uma outra maneira. Então assim, eu deixei de lavar o pincel e higienizar de jeito nenhum. Hoje em dia eu higienizo eles com muito mais frequência, inclusive por conta da facilidade. Então, assim, esse vídeo pode mudar a sua vida. Eu deixei de lavar os pincéis, mas eu passei a higienizar eles de uma maneira que é muito mais eficiente, é muito mais rápida, não danifica as cerdas e esteriliza os pincéis, inclusive contra o coronavírus. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Eu uso álcool isopropílico puro, tá? Então, aqui eu compro pela internet, geralmente você consegue comprar fácil pela internet. E aí, eu levo comigo para atendimento, né, com as clientes. Eu levo esse frasquinho com álcool isopropílico. Caso eu precise higienizar algum pincel rapidamente, ali entre uma cliente e outra, eu borrifo. Ó, tá o pincel aqui. Ó, esse pincel tá um pouquinho sujo, tem um pouquinho de sombra. Aí eu borrifo diretamente no pincel. Então, aqui, tá? E faço movimentos circulares até o pincel começar até o pincel ficar limpo, né? Até ele parar de sair maquiagem. Então, aqui, ó. Ó, eu tô apertando mais firme aqui e ainda está saindo. Então, assim que ele parar de sair maquiagem, eu paro esse processo. Como que eu limpo? Movimentos circulares, tá? Porque se você esfregar, obviamente, você vai estragar esse pincel, essas cerdas, tá? Então, sempre movimentos circulares. Se precisar de um pouquinho mais de fricção, não tem problema. Você só toma cuidado, só pesa aí o tanto de força que você vai colocar nesse pincel pra não estragar ele, tá? Então, ó, limpinho, tá?
passar aqui. Ó. Tá limpinho. E ele evapora super rápido e já fica pronto para uma próxima cliente. Eu não aconselho você, logo que terminar, já engatar em outra cliente, porque o álcool isopropílico, quando ele evapora e você inala ele, ele dá uma certa tontura. Então, acho que se você não quer deixar a sua cliente, ou se você não quer ficar meio loucona, não faça isso. Não aconselho. Então, para você não causar um desconforto na sua cliente, deixa o pincel descansando. Eu geralmente tenho um kit para cada cliente, e aí eu higienizo e só depois, lá, outro dia que eu vou usar nessa cliente. Já aconteceu de eu precisar rapidamente, assim, passar de uma cliente para outra, e aí eu deixo descansando um tempinho e tudo bem, ele evapora, ele só fica com cheiro, né, um resquício de álcool isopropílico, mas não dá aquela tontura mais forte. E logo fica seco. Isso eu dou essa limpada assim pra momentos mais rápidos. Agora, quando o pincel, por exemplo, é de pele ou batom, ele necessita de uma limpeza mais. Como que eu posso dizer? Ele necessita de uma. Assim como lavar na pia, que você já deve ter lavado, o pincel de base, ele dá mais trabalho, ele tem mais base, tem mais produto, então você tem que lavar várias vezes. É a mesma coisa com o álcool isopropílico. No caso, ao invés de borrifar nele, que é uma coisa que você pode fazer, vai acabar te dando mais trabalho. Você vai ficar borrifando e nunca mais vai acabar. O que eu faço? Eu pego um potinho, coloco um pouquinho de álcool isopropílico, porque depois eu preciso trocar, quando eu for usar um outro pincel, e eu já vou mostrar, eu preciso trocar esse líquido. Então, eu aconselho a colocar só um pouquinho mesmo, pra não desperdiçar produto, né? Não tem necessidade, ó. Só um pouquinho. E aí você vai mergulhar o pincel nessa solução. E na hora ele já começa a derreter a maquiagem que tem ali. Dá até pra perceber que tá com uma mancha de batom ali, que ele encostou no pincel de batom sem querer. Agora, enquanto eu tava... Tá? Como aqui nesse processo o pincel fica mais encharcado, eu aconselho que você dê mais tempo pra ele secar, tá? Porque ele fica com cheiro mais forte. Uma vez... Logo quando eu comecei, né, a higienizar o pincel assim, eu higienizei o pincel exatamente assim e fui maquiar a cliente, meu. Ela literalmente falou assim, Gabriela, você tá querendo me deixar muito louca? Você tá querendo me deixar bêbada com esse pincel aí? Aí eu troquei. Aí o que eu faço, ó? Dá até pra perceber que ele ficou mais clarinho, né? Eu vou deixar aqui no cantinho. Eu pego um papel, tá? Pode ser papel toalha. Geralmente eu faço com papel toalha. Eu pego um papel toalha e vou usando ele inteirinho, tá? Em todos os pincéis. E aí, ó, eu apoio nesse papel, ó, pra secar. Ele vai secar e vai tirar o produto, a base, até o batom que tava aqui, ó. No caso. E aí eu faço a mesma coisa, movimentos circulares, até eu sentir que esse pincel... Ó, eu vou fazendo movimentos circulares e a cerda, tá vendo? As cerdas, elas abrem, ó. As cerdas abrem e eu consigo passá-las no papel, que isso vai fazer sair todo o resíduo de maquiagem. Então, eu vou abrindo, eu vou girando e abrindo, fazendo com que todo o meu pincel, inclusive as cerdas lá de dentro, sejam higienizadas, tá? Aí, nesse processo, quando o pincel tem mais maquiagem, que é no caso do pincel de batom, pincel de base, eu uso uma outra toalha, tá? Isso aqui é aquele papel toalha mais resistente que dá pra enxaguar. E aí eu finalizo, ó, fazendo movimentos circulares nesse papel. Dá pra ver aqui que ainda tem produto, tá vendo? O que eu faço nesses casos? Eu, pra finalizar, vou lá e borrifo, deixo bem encharcadinho o pincel. E aí eu vou sentindo aqui em cada pincel a quantidade de vezes que eu preciso fazer esse mesmo processo, tá? Quando ele tá assim quase limpo, eu faço isso, borrifo o álcool isopropílico. Quando ele ainda tá muito encharcado, eu mergulho na mesma solução aqui, tá? Só que o que acontece? Essa solução ela já tá sujinha. Então, se o seu, por exemplo, o meu pincel tá mais sujo, tá mais limpo do que essa solução. Então, se eu mergulhar ele aqui, não vai me ajudar em nada, tá? Eu vou deixar essa solução pro próximo pincel, que tá meio sujo, porque essa solução ela vai derreter, tá? Ela tá aqui meio que pra derreter essa maquiagem que tá nesse pincel, tá? Atenção a uma coisa. Eu usei aqui, ó, o pincel de base, eu usei aqui outro pincel de base, e o próximo pincel que eu vou usar aqui vai ser de base, tá? Base, corretivo, pele. E aí, quando eu for começar a limpar pincel de batom, por exemplo, eu vou trocar essa água não, esse álcool isopropílico, por outra solução nova.
porque senão acaba impregnando uma sujeira de um pincel, de um tipo de maquiagem, em outra sujeira que não tem nada a ver com o processo que tá rolando aqui, tá? Então, justamente por isso que eu coloquei pouquinho álcool isopropílico. Porque ele fica ali saturado de maquiagem e você descarta esse álcool isopropílico que tá saturado de maquiagem e coloca outro no vinho. Muitas vezes eu faço isso daqui, ó, eu deixo a pontinha do pincel ali, a pontinha, tá vendo? Eu não deixo aonde tem a cola mergulhado. Eu deixo a pontinha ali, como eles são todos pincéis que conversam com a mesma maquiagem, eu não vejo problema em fazer isso, tá? Então, voltando lá, aquele pincel que eu estava limpando, finalizando o processo, eu vou lá de novo. Ó, lembra que ele tava com uma manchinha aqui de batom? Eu tô passando nela também, ó, pra ela ficar bem limpinha, tá? Então, ó, vou passar aqui. E aí eu vou assim até ele ficar bem limpinho, tá? Dá pra perceber aqui que tem um pouquinho de base ainda. E aí eu vou nesse processo até sair tudinho. E faço isso com todos os outros pincéis. Então assim, eu consigo higienizar o meu pincel, esterilizar ele. E aí eu deixo ele pra secar apoiadinho dentro do copo, em pezinho mesmo. Não preciso deixar ele apoiado as cerdas de uma maneira que estrague elas. Eu até hoje, eu já faço esse processo há uns 2 anos ou mais. E não perdi pincel por causa desse processo. As cerdas não ficaram rígidas, não estragaram as cerdas. Muito pelo contrário, elas ficam até super macias depois que ele fica limpinho. E eu deixei de lavar os meus pincéis, eu passei a higienizar só com álcool isopropílico. Pra mim, é a melhor maneira de se higienizar e de se limpar um pincel. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, se você achou ela útil, se você acha que vai ajudar alguma amiga sua que você já viu lá os pincéis sujinhos no banheiro, fala pra ela, amiga, tem uma forma de limpar o pincel que é muito, 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 muito tranquila. E compartilha com ela. Obrigada por ter assistido. Não esquece de curtir esse vídeo e de me seguir no meu canal, no meu perfil. Um beijo e até o próximo vídeo.